E voltamos com a Em Questão de hoje, que debate o direito de voto do preso provisório e adolescentes infratores. E a questão que eu havia deixado era sobre a segurança do preso. Ele, naquele ambiente do presídio, o quanto ele pode ser vulnerável com esse direito de voto, para que ele seja o porta-voz do que quer que seja, de quem quer que seja. Há um mecanismo que garanta a segurança, o sigilo para o exercício do voto? Eu acho que o Brasil há muito tempo dá exemplo, não é, de garantir o sigilo da votação, e isso vai se repetir tranquilamente dentro dos estabelecimentos carcerários. Não é? O preso sabe que o voto é secreto, sabe que não há como saber em quem ele votou, ele sempre recebeu essa informação, está novamente recebendo. A Defensoria de São Paulo está distribuindo em todos os estabelecimentos cartilhas nesse sentido. Não é? Aliás, eu trouxe aqui algumas dessas cartilhas, não é, em que o preso ele é orientado. E essa orientação está sendo feita também pessoalmente. Não é? Saiba que seu voto é secreto, você tem o direito de votar em quem quiser, não aceite orientação de quem seja, doutor, pense no melhor sabe que a urna, realmente para a urna o seu futuro. Depois do voto é expedido um relatório, essa urna vai ser feito um relatório. Então todos saberão, por exemplo, o CDP de Vila Independência tem 1.562 presos. Vai sair o relatório da eleição naquela urna. Todos vão saber de que forma votar aqueles 1.562 presos. Ou seja, a facção criminosa vai ter controle sobre o voto. Ela vai ter como controlar? Vai ter controle porque a urna expede um relatório. E esse relatório vai dizer que 1.562 presos votaram no Zé da Silva, que é um simpatizante. Mas como é que a facção criminosa vai fazer esse controle e ter esse acesso As urnas eleitorais vão ser divulgadas. Nós estamos falando de crime organizado, Maria Lídia. O crime organizado está integrado em toda a sociedade. Mas o tribunal, é importante dizer que o tribunal vai garantir o sigilo das votações, assim como... Mas isso que é naturalmente, normalmente divulgado, pode ser uma preocupação maior? Sim, o relatório... Expõe o preso? O relatório é público e tem que ser público. O relatório é público. De todas as urnas. Sim. Isso é uma coisa que tem que ser garantida, inclusive para a segurança. O que é importante destacar é que o tribunal vai garantir a lisura de todo o procedimento. Quando houve algum problema, parece que, eu não lembro do estado, salvo engano, Rio de Janeiro, proibiu-se a entrada de celulares. Então, o tribunal, em cada situação, se houver, ele vai conseguir garantir. Com menos problemas dentro do sistema, porque você não tem esses olhares. O voto individualizado, isso ninguém vai saber. Ele vai ter o resultado de urna. Agora, uma coisa é bom que se diga, que essa crítica que se faz, que vai eleger alguém ou outra pessoa, ou seja quem for, de uma facção, é um direito de eleger quem ele quiser eleger. Se ele quiser eleger é direito de eleger um representante de uma organização criminosa, doutora. Nós estamos em frente às câmeras. Eu estou em frente às câmeras e repito. Concorda na eleição do representante de uma organização criminosa? É aquele que o Tribunal Regional Eleitoral doutora, nós estamos enfrentando sérios problemas de segurança nessa cidade. E a senhora concorda que os presos elegem um representante de uma organização criminosa? Se ele está inscrito... Isso é brincadeira, doutora. Nós estamos falando de segurança pública. Não, mas as pessoas estão sofrendo problemas de segurança nas ruas. Mas agora houve aqui, a doutora, não sei se o senhor chegou a ouvir, ela falou, se o Tribunal Eleitoral aprovou o nome do candidato, qualquer brasileiro, qualquer cidadão pode votar naquele candidato. Então o problema já não é mais o do preso ou do presídio, é do Tribunal Eleitoral na seleção que faz. As fichas não aprovam. Mas nós vamos correr o risco de ter um candidato de uma organização criminosa. Sim, mas nós continuamos correndo esse risco, porque quem aprova o candidato é o tribunal quando ele preenche os requisitos, não é isso? E qual a probabilidade dele se eleger? Então, agora eu acho que a gente precisa ser um pouco mais realista. Qual a probabilidade dele se eleger? Nós vamos ter 15 mil, 20 mil votos. Dependendo de uma cidade do interior, numa eleição do interior, nós vamos eleger a organização criminosa, que tem vários estabelecimentos prisionais, vai poder eleger o prefeito. Vai eleger o prefeito. Vai eleger o vereador.
nós corremos esse risco. Sim. Por que não se elege hoje? Porque não tem força. Mas não tem força. Esse risco, ele existe hoje, existiu ontem, vai existir amanhã. Não é? Esse pretenso risco. Mas não há nenhuma base histórica ou estatística para fazer essa afirmação. Pelo contrário, isso já aconteceu em outros estados e não há relato, não é? E olha só o que aconteceu, isso aqui. Agora, um tipo de manipulação, antes de nós terminarmos, que eu tenho a impressão que pode ser uma preocupação. A senhora mencionou de candidato que vai à delegacia ou ao presídio para fazer a campanha dele. Isso aconteceu. Né? E como é que é isso? Então, o candidato que quiser ir, vai lá e pede voto e faz. Né? Então, se tem não sei quantos mil candidatos, esses não sei quantos mil candidatos poderão ir? Seria ótimo que esses Não, mil mas a pergunta é, existe a possibilidade para isso acontecer? Ou pode acontecer o privilégio de alguns no sistema de manipulação de quem detiver poder para decidir você entra, você não entra? Esse tema vai estar subordinado ao juiz eleitoral. O juiz eleitoral... Bom, primeiro, os presos todos vão receber a relação de quem está inscrito. Segundo, existem as articulações normais da vida que eu digo. Ele não está isolado do mundo. Ele vê TV sim, ele ouve rádio sim. Quase todas as penitenciárias têm esse tipo de instrumento de comunicação. E eventualmente pode também ter esse tipo de propaganda, vamos dizer assim. Eleitoral. Mas tem que estar subordinada à aprovação do juiz da execução criminal e do juiz eleitoral. Não é autorizar a entrada do tal candidato. Até algum controle, sim. E também tem as normas dos próprios estabelecimentos. Agora, é falácia achar que os 150 mil, se fossem os 150 mil a votar, que não serão, porque dizem que não tem segurança, o que eu também não acredito que seja assim. Nós temos problemas sim, mas eu acho que o Estado tem condições de bancar a segurança. Se eles quisessem se eles quisessem efetivamente as facções, eles já teriam eleito, meu Deus do céu. Eles têm família, eles têm sociedade, eles têm comunidade, já teriam eleito este ou aquele. O que importa é que quem diz que não elegeram, né? Também não sabemos. Também não sabemos, a verdade essa. Nós podemos ter representantes a serviço de interesses. Nós vamos disponibilizar uma facção criminosa coordenar o voto de 15, 20, 30 mil pessoas. Não tem, uma temeridade. É isso. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer, uma coisa que... Isso não é um pouco de paranoia? Não é paranoia. As organizações criminosas estão infiltradas na sociedade, não é paranoia. Na sociedade, nos estabelecimentos prisionais. Isso é pura demagogia, fazer com que preso vote. E um outro detalhe que você falar. Demagogia com que finalidade? Demagogia porque presos têm outras necessidades. Vamos diminuir a superlotação dos presídios. Vamos dar uma saúde para os presos. O pobre votar, porque pobre é dominado também. O pobre na periferia vai se dizer que é dominado, não vai está preso. A prisão é contra o voto. Eu trouxe o conceito de voto. Segundo o Canotilho, o princípio da liberdade do voto significa garantir ao eleitor um voto formado sem qualquer coação exterior de entidades públicas ou privadas, físicas ou psicológicas. Votar é um ato de liberdade. Senhores, uma frase para cada um, para encerramento dessa questão tão polêmica. Começando com a doutora Canary. É um passo importante, fundamental, e tende a crescer como cresce em outros países. E com certeza nós vamos chegar na questão de todos os presos poderem votar um dia, tendo pessoas que os representem, como é feito na Europa, em vários países que os condenados votam, e que esta semana, sendo realizado aqui um evento na ONU, presidido por ministro do Supremo Tribunal Federal, em que essa questão entrou para que as regras mínimas sejam alteradas. Bom, doutor Pedro Giuliotti. Permitir o voto de presos é uma temeridade. É uma ação do governo contra a sociedade. E se tiver que optar, eu, promotor de justiça, se eu tiver que optar entre o direito do preso e o direito da sociedade, eu fico com o direito da sociedade. Doutor Gustavo Junqueira, encerrando. A Constituição Federal garante ao preso provisório o direito de voto. Como operador do direito e como um defensor do Estado Democrático de Direito, me parece que não há outra solução a não ser impor que o Estado cumpra esse seu dever.
Encerramos aqui a Em Questão de hoje, que debateu o direito de voto do preso provisório e adolescentes infratores e a garantia de segurança do processo de votação nos presídios brasileiros. Muito obrigada a todos por participarem dessa importante reflexão, desse debate. E não perca Em Questão do próximo domingo, logo após Mesa Redonda. Uma boa noite a todos e veja amanhã os melhores momentos deste Em Questão no Jornal da Gazeta, às 7 da noite.